Eu me chamo Adão e morava em um lugarejo no meio rural de uma pequena cidade de Minas Gerais, chamada Itancabira. Desde muito jovem, sou sensitivo e sofri muito na minha adolescência. Mas, como não tinha conhecimento nessa área, eu não sabia lidar com a situação. Sem mais delongas, vou relatar o que aconteceu nesse dia. Meu irmão caçula e eu éramos muito unidos e sempre andávamos juntos. Sabíamos de uma festa na casa de um colega de escola. Nos preparamos, mas quando fomos ligar a moto, havíamos esquecido a chave no sítio do meu pai, que ficava a uns 5 quilômetros da comunidade em que estávamos. Como a moto era da Honda, um pouco mais antiga, qualquer chave de outra moto também servia para ligar. Lá fomos nós atrás dessa chave e, sem muita dificuldade, conseguimos. Quando fomos dar partida na moto, o motor não pegou. Percebemos que o carburador estava aberto e havia derramado toda a gasolina. Fomos atrás de gasolina, compramos 2 litros e abastecemos. Minha mãe pediu para que não fôssemos, pois tudo estava dando errado e tínhamos que ficar atentos aos sinais. Além disso, ela tinha um pressentimento ruim. No entanto, éramos jovens, cheios de hormônios e vontade de curtir a festa. Depois de tudo arrumado, ao olharmos o pneu da moto, ele estava murcho. Tentamos enchê-lo com uma bomba manual, mas não funcionou. Fomos atrás de um borracheiro, que não estava em casa. Mas, na segunda tentativa, conseguimos consertar o pneu e partimos. Na ida, tudo estava muito bom. Estávamos animados e empolgados. Assim que chegamos à festa, fomos recebidos com alegria pelo meu colega. Bebemos, rimos, cantamos e dançamos forró. A festa estava animada, até que, de repente, uma mulher, que era vizinha desse colega nosso, foi possuída. Ela urrava e arrancava pequenos arbustos como se fosse nada. Juntaram pelo menos uns 5 caras para contê-la. Mas, mesmo assim, ela tinha muita força. Eu fiquei chocado. Apesar de ser sensitivo e ter passado por algumas experiências, eu nunca tinha visto algo daquela magnitude. As caretas que ela fazia quando um desses caras colocou uma cruz do rosário na testa dela foram assustadoras. Quando as coisas se acalmaram um pouco, ninguém tinha mais ânimo, e foi quando decidimos ir para casa. A lua estava tão clara que, se desligássemos o farol da moto, dava para enxergar a estrada perfeitamente. Eu não estava com um pingo de medo, mesmo impressionado com o que vimos na festa. Na estrada de terra, nos deparamos com um cachorro caramelo, de porte grande. Para provocar, acelerei a moto para assustá-lo. Era impressionante, pois quanto mais acelerávamos, mais o cachorro corria, sem olhar para trás. De repente, o cachorro desapareceu no canto direito da estrada. Eu não dei muita atenção. Subimos o morro. Para minha surpresa, o cachorro estava nos esperando e até correu atrás de nós, o que não era surpreendente, considerando a rapidez dos cães. Entretanto, o clima ficou estranho quando atravessamos um rio e a situação piorou. Senti um arrepio e um calafrio estranho. Quando passamos ao lado de um pé de manga, lá estava uma mulher de branco. Meu irmão cutucava minhas costelas e gritava para acelerar. Quase caímos em uma curva. O medo em mim foi tanto que não consegui nem descer da moto e nem falar nada, como se minha língua estivesse enrolada no céu da boca. Nossa mãe, desesperada, nos perguntava o que tinha acontecido. Este é um dos meus relatos. Espero que goste. Bem,
Não sei, mas acho que esses relatos vão sair em vídeos separados ou em compilados. Pois bem, vamos lá. Me chamo Vitor e venho contar de um acontecimento estranho que me aconteceu em meados do ano 2009 a 2010. Morávamos no interior do Paraná, em uma cidade divisa com São Paulo. Meu pai tinha sido transferido a trabalho para essa cidade, e todo o restante da família ficou em Sertanópolis, no Paraná, uma cidade também do interior. Certa vez, fomos no final de semana passar inteirinho com os parentes. E domingo, bem à noite, beirando as 22 horas, pegamos estrada rumo à nossa casa. Lembro que meu pai tinha um Fiat Uno, aquele quadradinho Faro, a lenda da Telecom, sabe qual que é, né? E eu vim atrás com minha irmã, que era bem novinha, ao meu lado dormindo. E meus pais na frente, como de costume. O carro não tinha tampão no porta-malas, e eu gostava de ir mexendo na luz, que tinha de freio do carro, e nas sacolas com os meus carrinhos. Na época, eu estava conhecendo muito o mundo dos OVNIs. Sim, dos ETs. E nesse dia aconteceu algo que eu até hoje encho os olhos de lágrimas para contar. Não sei o porquê, mas eu estava lá brincando quando em certo momento da estrada tudo estava em silêncio, a não ser o carro andando. Quando eu vi no céu 4 luzes que formavam algo que lembra hoje em dia drones, aqueles que são quadradinhos com os rotores em seus vértices. Aquele era grande e veio muito rápido da mata ao lado da estrada e deu um rasante diminuindo a velocidade. E meu pai, ao me chamar, e até hoje não entendo o motivo dele me chamar, aquelas luzes se puseram e ganharam altitude e foram sumindo rumo ao caminho que estavam indo de forma rápida. Eu me virei e sentei no banco, assustado, e com o coração batendo muito rápido, que minha agonia hoje em dia, e desde então, eu nunca contei para ninguém, e nem mesmo comentei com meu pai sobre o ocorrido. Gostaria de contar o meu segundo relato agora. Esse fato estranho aconteceu, mesmo com algumas histórias ouvidas e uma experiência estranha passada, me encontro em 2020, mais ou menos, voltando da casa de minha namorada, que era no interior do Paraná, onde morei por muito tempo, quando meu pai foi transferido. Era algo entre 22h30 ou 22h40, não me lembro muito bem. Peguei a estrada e estava voltando para casa. Vinha eu e o som do carro literalmente. Quem anda por essas rodovias do interior sabe o quão elas são solitárias. Em um certo momento, na rodovia, ela começa a passar por vários pontos altos e logo em seguida, grandes descidas. Em um desses, quando você está no ponto mais alto, você consegue ver a estrada por completa. Ela tem formato da letra L, de ponta cabeça. E bem na perna do L é um trevo. E para quem está vindo na outra faixa, tinha que virar e pegar sentido contrário ao meu. Caso contrário, daria de frente com um barrão, bem alto da plantação ao lado da pista. No momento em que eu cheguei nesse ponto alto, eu consegui ver a pista lá de cima do outro monte e vi uma luz, que parecia ser um farol alto, de uma moto, vindo em direção ao trevo para pegar à direita e vi contrário a mim. Nesse momento, eu comecei a descer e fui perdendo a luz de vista, por conta da altura. Quando passei do ponto mais baixo daquela descida, já começando a subir em direção ao trevo, eu consegui ver aquela luz irradiando, como se estivesse próximo de chegar ao trevo. Eu vi ela pegar à direita e descer em rumo contrário a mim, quando, de repente, bem diante dos meus olhos, aquela luz passou em uma velocidade enorme pelo trevo.
e simplesmente entrou dentro do barranco. Não houve poeira, sem vestígios. No momento em que vi isso correndo, freiei o carro para uns 70 km por hora e avancei, prestando atenção, achando que alguém tinha se perdido. Quando comecei a fazer o trevo e vi que não tinha nada ali, eu me assustei e gerei completamente. E o pior foi que quando fiz o trevo e olhei pelo retrovisor, a luz estava lá, a uns 2 metros de altura, em cima do morro, bem em cima dos pés de milho, apenas iluminando e, ao olhar para frente e retornar novamente o olho no retrovisor, apenas avistei a escuridão e as luzes do meu carro iluminando as placas contrárias, com a luz de freio. E sobre a luz, aquela luz tinha um tamanho fácil de um pneu de trator. Porém, não iluminava tanto em volta. Creio que entre 10 a 14 metros. Acelerei o carro e queria chegar o mais rápido possível em casa. Depois disso, nunca mais presenciei algo do tipo. Olá, sou Matheus de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Eu tenho 2 histórias para compartilhar. Vamos à primeira. Hoje à tarde, estava sentado com amigos na praça da Igreja Matriz, quando começaram a contar histórias de assombração. A primeira história ocorreu em Natal, onde um mototaxista deu carona a uma moça na parada de ônibus, oferecendo seu casaco por causa do frio. No dia seguinte, ao retornar para pegar o casaco, ele descobriu que a moça era falecida há muito tempo. Intrigado, ele foi ao cemitério e o casaco estava sobre a sepultura. A segunda história envolve um caminhoneiro que deu carona a um rapaz aparentemente ensanguentado. Ele perdeu o controle do caminhão, que capotou. No local do acidente, o caminhoneiro encontrou uma cruz com o nome e a foto do rapaz que lhe havia dado carona, mesmo antes do acidente. Espero que tenha apreciado esses relatos. Que Deus abençoe a todos. Contribui para o crescimento desse canal. Qual dessas histórias você acha que é mais abençoada? Olá, encontrei o canal vagando pelo YouTube e achei bacana a ideia de as pessoas contarem seus relatos. Bem, para explicar melhor, vou separar os relatos. No total são 5, sendo 2 deles particularmente meu e os outros 3 do meu querido avô. Vamos lá. Relato 1. Foi meu avô que presenciou e me contou. Bem, como creio, eu de costume brasileiro, toda vez que fazemos alguma festa ou aquele churrasquinho à noite, sempre paramos para falar de histórias e contos. O ano é 2017 e eu tinha 17 anos quando ouvi essa história. Estávamos comemorando a virada de ano no sítio dos meus avós, em uma cidade no interior do Paraná, Sertanópolis. Não é um sítio grande, hoje em dia, mas antes era muito grande. Porém, toda a imensidão das terras foram vendidas pelos pais dos meus avós e tios, ao decorrer de épocas. Meu avô, ouvindo nós ali brincando de falar sobre assombrações, chamou nossa atenção para uma história que ele queria contar. Ao mesmo tempo, meus pais e meus tios olharam um para o outro e brincaram. Lá vem ele com as histórias de sempre. Parece que o homem gosta de lembrar do acontecido. E meu avô logo respondeu: é bom lembrar, para quando acontecer com vocês, vocês não vão morrer de susto e cagar nas calças. Seu tonto. Bom, voltando para a história, meu avô começou contando da época de jovem, onde namorava minha avó. Ambos sitiantes e moravam razoavelmente longe da cidade, cerca de 8 a 10 quilômetros na época, até o primeiro ponto de luz à beira da estrada de terra.
Conta ele que um dia estava indo buscar minha avó para um baile na cidade. Ela morava em um sítio ao lado, cerca de 1 a 2 quilômetros de estrada rumo à cidade. No mesmo dia, seu amigo já falecido, chamado Ivan, também iria ao baile, e eles iriam juntos. No caminho de ida, foi tudo bem. Foram brincando, buscaram minha avó, e mais à frente era a casa da namorada de Ivan, e logo já era a cidade. Assim, os 4 em casais foram ao baile e curtiram madrugada dentro. Porém, o pior ainda estava por vir. Ivan e sua namorada tiveram que voltar mais cedo. Eles voltaram e meus avós ficaram com outros amigos. Porém, o que eles não sabiam é que esses outros amigos não iriam voltar para suas casas, que eram no mesmo caminho do sítio dos meus avós, e iriam para a casa de um primo de um deles, dormir até amanhecer. Sendo assim, meus avós voltaram sozinhos pelo caminho, deixando os amigos ainda na frente da festa. E, incrivelmente, até a casa da minha avó foi tudo bem. Ventos normais, barulhos normais e, com certeza, deve ter rolado uns beijinhos. Mas ele não contou. Ao sair do sítio de minha avó, em rumo à sua casa, o meu avô passava por 2 porteiras. Essas porteiras ainda existem, mas, graças a Deus, apenas seus pilares de madeiras bem grossos e rígidos. Ao passar pela primeira porteira, meu avô a fechou e continuou o caminho. Segundo ele, após um tempo caminhando no escuro, era possível ver a estrada, pois os olhos acostumavam e a lua ajudava um pouco. Mas, entre uma porteira e outra, ele sentiu que algo estava errado. Mas nada tinha mudado, até que de repente, ele ouviu a porteira ao longe sendo fechada, com razoável força pelo barulho. Mas imaginou que alguém deixou ela aberta, e com algum vento a fechou. Ao se aproximar da porteira, observou que alguém vinha de dentro, e se esbarrou em seu ombro. Ao mesmo tempo, o mesmo falou: "Opa, cuidado aí, amigo. Tá tudo certo? É o Ivan?" Nessa época, o pessoal costumava saber quem era, que andava nas estradas pelos horários. Mas, para o susto dele, ao se virar para trás, questão de segundos, ao se esbarrar, não havia mais nada. Nem barulho de passos, nem vulto. E ao chegar na porteira, outro susto. Ela estava completamente fechada e, ao passar por ela, um grande vento se formou próximo ao local em que ele trombou com aquela aparição. E o mesmo barulho de milho se quebrando era possível ouvir no local, de encontro ao mesmo. Ele apressou os passos, sem se importar com o que ficava para trás. E por incrível que pareça, até hoje, ele conta essa história com todos os detalhes, sem nenhum erro diante de vários anos, o que me faz acreditar fielmente em sua versão, visto que eu mesmo não gosto de mentiras. E por fim, é isso. Vou contar agora o segundo relato. Esse, o avô presenciou juntamente com o conhecido. Meu avô contou e o conhecido, após uns meses, eu tive a oportunidade de afirmar o acontecido. Esse relato é um dos mais tensos que eu ouvi vindo do meu avô. Ouvi ele em 2019, e o encontro da família para comemorar o aniversário do mesmo, novamente no sítio dele. A história começa com meu avô e um amigo, Ivan, voltando da cidade juntos após uma festa. Segundo ele, já era entre 3 ou 4 da manhã, e antes do acontecido, eles estavam em uma festa, onde o meu avô, Ivan e outros amigos e conhecidos, antes mesmo de saírem do bar, meu avô e Ivan
se despediram de um grupo de amigos que estavam indo embora, e logo após, eles também iriam embora. Já indo embora, os dois conversando, presenciaram desconhecidos que mais cedo tinha ido embora com um grupo de amigos, vindo correndo da estrada de terra visceral em direção à estrada principal, que ligava os sítios da época. Muito assustado e gritando, nesse pequeno e, digamos, trevo, logo mais acima do barranco, morava o senhor Edmundo, que, ao ouvir a gritaria do rapaz assustado e as conversas de Ivan e meu avô com ele, então ele foi até a janela observar. Por se tratar de uma das últimas casas da cidade, mais para trás havia um poste de luz, que iluminava bem pouco onde meu avô Ivan e o conhecido, que não irei citar o nome, pois não me sinto confortável, mas iremos a partir daqui o chamar de João. Eles estavam tentando acalmar o João, que dizia desesperado que o homem de preto e chapéu de palha estava vindo atrás dele, querendo cobrar, dizendo que ele, a dívida que ele veio buscar, ao mesmo tempo em que ele tentava se explicar diante de tanto desespero. Eles olharam para aquela estrada, que era uma descida, e logo abaixo tinha uma ponte de madeira, e poucos metros antes da ponte, quase que no meio da descida, havia uma cerca. Eles viram algo subindo, alto, mas não era reconhecido. Parecia como meu avô, quanto um aglomerado de mato e vento rodando em forma cilíndrica, entre 2 e 3 metros de altura. Meu avô ficou encarando aquela coisa, e a mesma veio chegando, cada vez mais perto, até que, de repente, começou uma grande ventania. E, ao dizer para saírem correndo, meu avô ali sozinho estava. João e Ivan tinham corrido, e meu avô, ao olhar em uma coisa estranha, aquilo estava a metros dele, e começou a crescer e movimentar muito o vento. E o mesmo saiu correndo e parou apenas em casa. No outro dia, comentou com Ivan e brigou com o mesmo, por ter deixado sozinho. O João, por outro lado, encontrou meu avô e disse que não tinha entendido o que havia acontecido. E o pior é que após alguns meses, na porteira de onde João vinha correndo gritando, fugindo daquela coisa, o mesmo foi encontrado morto, caído ao lado do pilar de madeira da cerca. O mesmo se envenenou e foi encontrado bem cedo por alguém que ali passava. Ele estava caído e ao lado um chapéu de palha, que, como afirma meu avô, não era dele, pois o mesmo nunca era visto de chapéu. O que resta pensar que seria daquela coisa que vinha atrás dele. E eu pude confirmar esse acontecimento com Edmundo, que na época era quase da mesma idade de meu avô, porém casado. E o mesmo disse que naquele dia, após a ventania e a correria do meu avô de medo, as luzes próximas apagaram e ele conseguia sentir o clima gelado e barulhento que ali fazia. O mesmo fechou a cortina e, ao se afastar para o corredor, tudo parou. E o que ele pôde ouvir foi a porteira se batendo com enorme força. Eu consegui confirmar essa história ao ir trabalhar na instalação de internet via rádio, na casa de seu Edmundo, e acabei comentando quem era o meu avô. E ele contou essa história meio que automaticamente. Confesso que na hora que ele contou, eu lembrei do meu avô contando. Eu gelei e fiquei sem graça dizendo, rapaz do céu, que loucura. E por fim é isso. Uma boa noite e abraço a todos.